Amém? Tá legal aí? Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia de ensinamento, pela tua presença, Senhor, entre nós. Abra a nossa mente, nosso entendimento, manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor. Que nós estejamos, Deus, diante dos teus olhos, Pai, nessa noite. Somos os nossos corações, a nossa mente. Senhor, esclarece as nossas dúvidas, abre a nossa visão espiritual, Pai, nessa noite e manifesta, Senhor, a tua glória. Abre os nossos olhos, Senhor, diante da revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão, meu Pai, no trânsito, aqueles que estão, meu Pai, chegando em casa, aqueles que vão acompanhar de casa, Senhor, esse ensinamento. Vai de novo com eles também, Senhor, nessa noite e manifesta a tua glória, o teu poder e a tua presença em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Nós estamos aí na continuação do livro de Juízes, né? Juízes aí, parte 2. Agora, parte 2. Nós paramos aí, nós vimos apenas o juiz Otiel, foi isso? Nós sabemos quantos anos ele reinou já? Ele ficou 40 anos, né? E durante esses 40 anos, a Bíblia vai dizer que foi um reinado de paz, né? Foi um tempo de gozo e tranquilidade. E daí nós vamos entrar então no próximo juiz. O próximo juiz, depois de Otiniel, foi Eude, dependendo da pronúncia de quem estiver falando, mas Eude, juiz capítulo 3, a partir do verso 12. Isso, Otiniel está aqui no 9. Então nós vimos aqui no verso 11, do capítulo 3, que a terra sossegou por 40 anos no reinado de Otiniel. Otiniel reinou e a terra ficou 40 anos em paz, né? Depois que eles expulgaram ali os inimigos, aqueles que realmente se comprometeram a andar com Deus, então eles tiveram um período de paz. Verso 12, todo mundo. Verso 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do. Então o Senhor esforçou Eglon. Agora, eles estavam reinando em paz. E por que eles estavam reinando em paz? Porque eles tinham uma liderança espiritual que estava ali diante deles, mostrando o caminho da liderança que era o Senhor. Enquanto eles tinham uma liderança, tinha alguém que estava ali no pé deles, mostrando a lei, cobrando que eles não deviam se aliar com os inimigos, eles viveram um período de paz. A Bíblia vai dizer que quando esse tal líder, né, ele morre, ele falece, logo o povo, gente, qual que é o problema? O povo volta agora às velhas práticas, eles ficam meio doidos, eles sem liderança, então eles agora começam a se perder de novo. Em vez de Deus exportar força para eles, olha para quem que Deus deu força. O inimigo. Você percebeu isso aí? Versículo 12, a Bíblia diz que foi o Senhor quem esforçou ele. Quem era o perseguidor? O inimigo. Ao invés de Deus dar força para eles, Deus deu força para o inimigo, porque eles não tinham voltado a atenção para Deus. Como que é perigoso, né, irmão? Como se o próprio Deus estivesse agora contra eles, né, de fato. Porque Deus não querendo ele mesmo pelejar contra eles, Deus agora levanta alguém que o fizesse. Até que, verso 15, é o que acontece. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou. Mas se Deus não levanta o perseguidor, olha como que é o negócio. Se Deus não coloca o perseguidor atrás deles, se Deus não coloca alguém para perseguir e oprimir eles, eles não tinham voltado para Deus, eles tinham continuado no caminho de derrota. Olha como que é. E às vezes a gente reclama, né, quando o perseguidor levanta a gente. Mas você percebe que todas as vezes que o Senhor coloca o perseguidor na opressão do povo, é porque o povo está deixando de buscar a presença de Deus de fato, como vinha fazendo antes. Então, se algum momento na nossa vida nós temos sentido uma forte opressão do inimigo, mais do que o normal, porque o inimigo perseguir a gente,
nós somos inimigos, então ele vai perseguir mesmo. Agora, se o negócio está numa condição de que a pessoa meio que não está suportando, é porque Deus está dando força para o inimigo. Deus está sustentando o lado B. Para quê? Para que a gente clame um pouco mais, para que a gente ore um pouco mais. Você vê que Deus segura, oprime Faraó, para que Faraó liberte o povo lá atrás do Egito e o povo sai. Só que o povo, depois que sai do Egito, está no deserto, o povo esquece o que eles tinham que fazer, ele esquece que a direção deles era onde? No Canaã. E eles começam agora a murmurar pelo caminho, reclamar, e qual era a vontade deles? Voltar atrás, sim ou não? E o que Deus faz? Deus solta Faraó lá atrás deles. Quando eles veem Faraó vindo, eles lembram que eles têm que ir para frente. E às vezes a mesma coisa acontece com a gente. A gente só lembra que tem que ir para frente, mas depois vai ser de novo, né? Batendo nas nossas costas, batendo, eu falei, não, é para cá, é para lá, eu falei, a minha direção é o sentido que Deus levantou a minha vida é para andar para o outro lado. E aí a gente então começa a se posicionar dentro da vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Mas isso não é de agora, olha aí como as coisas vêm acontecendo. E a Bíblia vai falar que porque eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Olha que maravilha. Mas Deus levantou um exército de libertadores? Deus levantou um libertador. O que isso quer dizer? Que só para esse Deus ia dar força e poder? Não. Mas esse Deus iria capacitar para instruir eles, para que eles se tornassem um, só que aquele que foi ministrado comigo. Para que eles se tornassem fortes, eles precisavam estar unidos. Para eles se unirem, eles precisavam de uma direção. Né? Igual aquele filme que a gente viu aquele dia na Formiguinha, né? Você vai tentando de um a um, não ia dar nada. Mas a partir do momento que chega alguém para orquestrar aquilo ali e falar o que tem sido feito, eles conseguem vencer. Então Deus levanta alguém dentro das condições, porque o juiz era nada mais do que isso. Alguém direcionado por Deus para administrar o conflito no meio deles, para que eles permanecessem unidos. O que é um juiz? Qual que é a causa que você leva para o juiz? O que dá errado. Sim ou não? Alguém processa alguém porque, não, o fulano me abençoou, vou processar ele. A Tânia me abençoou, vou processar ele. Não. A gente só leva no juiz algo que está dando errado, algo que está dando conflito. Sim ou não? Sim. Então, a partir do momento que o juiz vinha administrando os conflitos, o que acontecia? Vinha a paz. Eles conseguiam conviver. Está entendendo? O juiz colocava leis que governavam o povo para que eles vivessem em paz. O inimigo de fora olhava e dizia: esse povo é muito unido, com eles não dá para tentar nada contra eles. Eles não brigam em si, eles não se matam, eles não. Então, assim, não dá para a gente investir contra eles, porque se a gente for contra um, todos vão ser contra nós. Então, não tem como mexer com esse povo, você está entendendo? Então, o juiz administrava os conflitos para que eles permanecessem um. E aí o inimigo recuava, porque ele via que ele não tinha força no meio dele. Está entendendo a estratégia do diabo sempre para destruir as famílias, para trazer divisão no meio da igreja, para colocar coisinhas no meio de grupos. Está vendo por quê? Porque nesse cenário é o cenário perfeito do inimigo operar. É o cenário perfeito do inimigo entrar. É o cenário perfeito do inimigo começar a trabalhar no meio deles. Porque é um cenário de divisão, e agora por ser um cenário de divisão, o inimigo começa a ganhar espaço, ele começa a ganhar terreno no meio deles. Você consegue entender isso? Deu para perceber isso só nesses dois juízes que nós já estudamos? Porque na primeira vez, o que estava acontecendo? Eles estavam unidos, eles estavam em conflito. E aí o juiz vem, coloca ordem no meio deles, diz que eles têm que de fato se apartar das nações inimigas, que não dava para viver amigo do mundo e amigo de Deus. Foi isso que Deus apresentou para eles. Eles tinham que extirpar as nações que não estavam fazendo a vontade de Deus, que eles tinham que cortar relações, não foi? E a partir do momento que eles fizeram isso, a tribo que abraçou isso, Deus começa a operar no meio deles e dar livramento. Não foi isso que aconteceu? Então agora esse juiz se levanta como libertador. E o que acontece agora? A Bíblia diz que novamente os filhos de Israel enviaram pela mão desse juiz um presente a Eglon e os Moabitas. Igual aquele tal daquele cavalo de Troia. O que esse juiz faz? Ele vai fazer uma visita
Esse rei foge pela janela e volta. Ele volta e já deixa a guerra estratégica. Ele volta. Quando eu voltar, é porque eu já matei o rei, mas eles não sabem. Então, quando eu voltar, a gente invade a terra. Porque eles vão esperar a resposta do rei para vir para a guerra. Só que o rei está morto. Quando eles descobrirem que o rei está morto, a gente já está atacando eles. Aí pode ouvir o barulho. O Satanás pensar que você vai levantar, você já tem que estar de pé. Aleluia! Quando ele achar que você vai orar, você já tem que estar consagrando. Quando ele levantar contra a sua vida, achar que você vai chorar, que você vai reclamar, você já tem que estar com a espada na mão. E a Bíblia vai dizer que eles se veem meio que perdidos, porque agora eles não têm uma direção. O inimigo não tem uma direção. O inimigo está sendo cabeça, está sendo alguém que ajuda, está sendo alguém que orquestra. E eles agora, como libertador, alguém que está na direção de Deus, para mostrar para eles o caminho. A Bíblia diz que assim Deus dá vitória para eles. E naquele tempo, verso 29, naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10 mil homens, todos corpulentos e todos homens valor, todos homens de guerra, instruídos, mas estavam desorientados, estavam sem uma direção. O que nós aprendemos aqui? Não adianta ser forte, não adianta saber muita coisa, não adianta ter nome, né? Eles eram homens prontos para a guerra, mas faltava-lhes instrução. Porque a vitória tem sempre a força, a inteligência é mais forte do que qualquer potência de guerra. E graças a Deus, o Senhor é o Deus estrategista que dá vitória para o seu povo. É por isso que o menino vence o gigante. É por isso que 300 homens vencem um grande exército, porque o Senhor, Ele dá estratégia para o seu povo. E como que a gente adquire essa estratégia? Em dias como esse que nós estamos aqui, né, buscando o quê? Conhecimento. Aleluia. Alguém falou alguma coisa? A hora é essa. Mas vocês conseguem entender o que está acontecendo no cenário? Então, Otiniel era da tribo de Judá, certo? Eude era da tribo de Benjamim. Ok? Então, marca aí. Esse Eude, a Bíblia vai dizer que ele reina aí por cerca de 80 anos. Então, Otiniel reinou, você anotou? 40. Eude reinou 80. Tá certo? Anos de opressão. Quantos anos o povo passou oprimido? Né? Nós vimos que eles ficaram 40 anos em paz e depois eles entraram num período de opressão. A gente leu alguns versículos aqui. Você viu como é que é curtinha a história? Eles entram em opressão, clamam e Deus responde. Lendo aqui poucos versículos, né? 10, 12 versículos, parece que foi uma coisa de uma semana, né? Não parece assim, você lê, é coisa que a gente passa batido lendo e não percebe. Por quê? Porque está tão pertinho que parece que foi uma semana, né? Eles não ficaram lá, o inimigo oprimido e logo levantou um libertador. Não, irmão, isso aí durou 18 anos, tá? Lá da morte de Eude, ou da morte de Otiniel, até Deus levantar Eude, a opressão de Eglon durou 18 anos. Só para começar. Olha como que é ruim. Está fora da direção de Deus. Para sair, foi assim. Né? Para sair da direção de Deus, para perder o favor de Deus, foi assim. Né? Com o salário de Deus. Você percebeu aí? Ele morre, né? Otiniel morre, eles ficam meio desorientados, começam a desobedecer a Deus, a presença de Deus se aparta deles e o inimigo vem oprimir. Só que com a mesma velocidade que a presença de Deus afasta, o diabo vem de lá para cá. Só que para expulsar, para tirar, para expurgar, já é outros 500 que ele isolou. Né? Você vê como é que foi? Para o inimigo entrar, foi coisa rápida. Mas para que saísse, ou até eles se dar conta que eles precisavam voltar a ter um relacionamento com Deus, isso aqui durou o quê? 18 anos. Para algumas pessoas isso aqui é uma vida. Pode falar. Pastor, minha dúvida é só o seguinte, depois da
Isso, do que nem diz a Eude. Então, o opressor no tempo de Otiniel foi os amorreus. Estou falando assim fora de ordem, que é para você depois estudar mesmo. Se eu falar assim, você vai anotar, depois você vai anotar. É para você estudar. Não estou falando fora de ordem. Então, o opressor no tempo de Otiniel foi os amorreus. E no tempo de Eude foi o rei Eglon. Né? Então, foi os moabitas. Tá? Foram os moabitas. E durou 18 anos. Então, olha como ele é paciente. Tá? Eles reinaram 40 anos em paz. Eles estavam 8 anos em opressão. Certo? Ok? Eles estavam lá 8 anos em opressão. Certo? Depois da morte de quem? De Josué. Depois da morte de Josué, eles ficam 8 anos em opressão e Deus levanta um juiz. Eles ficam 40 anos em paz. Você acha que o inimigo estava dormindo esses 40 anos? Quando eles estavam em paz, o diabo estava esperando uma oportunidade. E esperou quanto tempo? 40 anos. O diabo não esqueceu deles, não? 40 anos depois. Foi só eles se afastarem do Senhor. E o inimigo volta. E essa estadia agora, a primeira foi 8, né? A segunda estadia agora foi 18. 10 anos a mais do que a primeira. O inimigo não tem pressa. O diabo é estrategista. Ele sabe esperar. O tempo é uma oportunidade. Às vezes nós somos afobados para esperar a mão de Deus ou querer arrancar algo das mãos de Deus. Mas o diabo sabe esperar o tempo e o momento. Está orando, está consagrando, está crendo, está na fé. Beleza. Na hora que esfriar, eu pego. Na hora que parar, eu pego. Na hora que desanimar, eu pego. E fica só esperando uma oportunidade. E quando ele entra para arrancar, o negócio é do jeito que a gente está vendo aqui. Mais ou menos aquele texto de Mateus que disse que a gente estava vendo. Mateus 12, entra a casa, né? Está limpa, adornada, ele volta e traz mais 7. E você vai vendo que a tendência é só melhorar dentro depois. Né? Porque nós vamos para a próxima entrada aí, que o verso 29 aí vai dizer verso 29. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe, naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80. Glória a Deus, olha como vale a pena ser fiel. Eles ficaram 18 anos debaixo de opressão, mas quando eles deram espaço para Deus trabalhar, quando eles reconheceram que precisavam do Senhor, o Senhor concedeu a eles agora 80 anos de paz. Vale a pena ser fiel, meu irmão? Aleluia. Vale a pena resistir à tentação? Aleluia. Vale a pena confirmar o ministério na presença de Deus? Vale a pena ser fiel? Vale a pena abrir mão de algumas coisas, de algumas amizades? O que Deus estava pedindo para eles? Aleluia. Olha que difícil, né? Mas é legal, mas não está custando a sua amizade com Deus, o seu relacionamento com Deus, está custando a sua intimidade com Deus. Mas eu aquilo. E Deus? Quanto a gente amamos a Deus? O quanto nós gostamos do Senhor? O quanto nós queremos preservar o nosso relacionamento com Deus? O quanto vale o seu relacionamento com Deus? Já pensou isso? Não dá para viver uma dupla vida com Deus, que era aquilo que nossos irmãos estavam fazendo lá no tempo de Otiniel, né? Nós estamos em paz com Deus, nós estamos em paz com eles também, então está tudo tranquilo. Eles moram aqui, né? Eles fazem as coisinhas deles para lá, não vêm para na minha casa, está tudo certo. Não, mas estavam contaminando o território. Né? Do mesmo jeito que você não pode permitir que, né, você que é casado, pode permitir que pessoas que cheguem na sua casa, sentem na sua cama, entre em alguns ambientes na sua casa. Você precisa ter isso. A sua vida também tem que ser preservada. Há uma contaminação. Né? Do mesmo jeito que você vai, nesse dia eu estava, pastor, a gente viu num lugar parando no terminal, aquela fumaceira vindo de fumaceira de churrasco, de coisa queimada para dentro do terminal, aquele negócio entrando na gente.
eu não estava lá. Eu não fui lá por perto. Mas só aquela contaminação, aquela fumaça, aquele negócio entranhou. São assim as contaminações espirituais. Tem coisa que você não precisa ir lá em cima mexer para poder ser contaminado. Tem coisa que basta você estar perto. Exatamente. Você não precisa conviver, você não precisa pôr a mão. Tem coisa que só de estar perto você é contaminado. Você não precisa contar, mas eu não concordo, eu só falo, mas eu não falo nada. Mas só de ouvir, você está se contaminando. Porque não foi esse o erro dos nossos irmãos. Não foi isso que derrubou eles. Só que quando eles perceberam, quando já estavam caindo, o problema é esse. A gente só percebe depois que escorrega e cai. Senhor, só depois do capote que a gente se dá conta que estava caindo. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Só que Deus é tão fiel. Verso 30 aí. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Olha que maravilha, como que Deus é fiel. Mas o povo é terrível. Capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. Você vê que no mesmo período que Deus está usando Eude, Deus levanta Sangar, um outro valente, que com uma aguilhada. O que é essa aguilhada? É uma vara, uma ponta que usava-se antigamente para tanger bois, né? Uma vara como se tivesse um ferrinho na ponta para cutucar o boi, para ele andar para frente, né? Quando ele estava rebelde, querendo voltar no caminho. Então, nessa vida, eu disse: quantos esse cara fez? Não era uma lança, não era um instrumento próprio para a guerra, era uma coisa para tanger, uma simples aguilhada, era uma coisa para tanger animais. Só que Deus estava tão no negócio, e quantos homens foram feridos? 6 irmãos, né? Um homem com uma aguilhada feriu 600 homens. Tem lógica isso? Não tem lógica. Era só montar em cima dele e quebra ele de pau. Mas esse homem estava cheio da presença do Senhor. É lá que eu quero ir, esse é o ponto que eu quero descer. Mas esse homem estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto, por que você está contando os seus inimigos? Por que você está preocupado com a quantidade, de entidade ou de pessoas que o diabo está usando para se levantar contra a sua vida? Quem é que está com você? Quem é que você tem agradado? Se não for o Senhor, tem que se preocupar mesmo. Se não for o Espírito Santo de Deus, é quem está agradando, deve se preocupar mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está comigo. Não. Maior é aquele que está. Não, só eu isso. E o Deus? E o dia? Maior é aquele que está conosco. Então não é comigo. Então eu queria que Deus seja comigo sozinho, né? A gente volta para a ministrar sobre mim. Maior é aquele que está conosco. Por que Deus deu vitória para ele? Porque ele não estava lutando pela sua própria vida, ele estava lutando pelo povo. Sangar se posicionou para lutar pelos seus irmãos. Ele viu que Eude estava se cansando, ele percebeu que Eude já não estava altamente suficiente combatendo como deveria. Ele disse: meu irmão precisa de ajuda. E ele se levanta. Diz: a única coisa que eu tenho é essa aguilhada, mas eu vou usar ela. Enquanto o Senhor me der força, eu vou guerrear. Enquanto o Senhor me der força, eu vou lutar. Enquanto o Senhor me der força, eu vou me levantar. Eita, aleluia. O problema é que eu só quero me levantar para defender eu. Aí não dá. E eu quero que Deus esteja comigo. Deus não vai estar. Deus não vai estar. Porque o propósito de Deus é maior do que a minha vida. O propósito de Deus envolve nós, não eu. O propósito de Deus envolve todos, envolve todo mundo. E eu não posso excluir os demais. Eu não posso achar que Deus gosta mais de mim do que do outro, mas não, é nós. A igreja precisa entender isso, a igreja precisa aprender isso. Nós precisamos entender isso. Você vê como que a vitória é fácil? Quando nós pelejamos, nós, quando a preocupação é no geral. E como que eu sei se eu estou lutando por nós ou se eu estou lutando por mim? Quando eu incluo nós na minha oração. Eu consigo orar para os meus irmãos.
preocupado com as causas dos meus irmãos, quando eu consigo sentir a dificuldade dos meus irmãos. Agora, essa minha oração ela é voltada só para a minha vida, ela é voltada só para aquilo que eu quero, para aquilo que eu espero, para aquilo que eu quero que Deus faça na minha vida. Ela não expressa nenhum tipo de preocupação com nós, com o geral, com a igreja, com os meus irmãos, com aquilo que Deus espera da igreja. Eu estou fora desse cuidado de Deus. Aí Deus não está pelejando por mim, porque eu não estou pelejando pela obra, por aquilo que Ele determinou. Você consegue entender isso? Quando Deus levanta e vê esse homem pelejando, diz: não, eu vou esforçar ele, eu vou dar vitória para ele, porque na ótica humana não tem lógica um pedaço de pau. E dentro dos juízes você vai ver muito isso. Deus colocando no homem um pouco da sua própria força, do seu próprio poder, porque ele está defendendo a sua casa, não porque ele está defendendo a sua nação. Qual que é a sua nação? Eita! E vendeu-os, verso 2 do capítulo 4, e vendeu-os, e o Senhor, em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então havia em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, portanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Porque depois desses dois guerreiros que se levantaram aqui, acabou nós. Os dois estavam preocupados com todos, os dois estavam lutando por todos, mas eles estavam pelejando sozinhos. E quando agora vem a morte desses dois aqui, o inimigo vê o quê? Uma nova oportunidade. E na primeira ele ficou 8, na segunda ele ficou 18, e agora ele fica 20. Então, olha, aí você vai somando o tempo perdido aí da igreja, né? O tempo perdido. Você soma depois. Olha lá, 20, mais 18, 38, mais 8, 40 aí, 6, quase 50 anos. Olha aí, um pouquinho, tá vendo como ele não tem pressa? Mas toda vez que ele entra, toda vez que ele consegue entranhar, ele segura até onde ele não puder mais. É por isso que na primeira oportunidade você precisa expurgar toda a obra do mal na sua vida. Toda janela aberta do pecado precisa ser fechada, porque se ele entrar para tirar, vai dar trabalho. Ah, mas é só uma janelinha, é aquela janelinha. Só precisa de uma brecha, o aluno ele faz depois que ele está. O estrago que ele faz depois que estiver dentro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tá certo? E você viu aí que Cícera aqui no caso era um homem, tá? Não era uma mulher. Eu entendi aqui Cícera, eu imagino ela lá vizinha com Cícera. Eu acho que era uma coisa. Não, Cícera aqui era um homem, era um capitão de um exército, tá certo? E Deus, tendo todavia tentando suas maneiras, Sangar aí, ele é da tribo de Naftali, tá? A Bíblia não fala isso diretamente, mas a sua origem, a Bíblia fala que era filho de Anate. Aí a gente imagina que Anate era alguém, mas Anate é quem está falando da cidade, Bet Anate, né? Quem eram os herdeiros dessa cidade? Naftali. Naftali era o herdeiro dessa cidade. Então, a gente pode colocar ele aqui, né, Sangar, como da tribo de Navi. Só que o outro era da tribo de Benjamim. Olha aí. Olha, você percebe isso? Era nós ou não era nós? Ele podia muito bem dizer, a guerra está do lado de lá. Mas ele se levanta em favor de ajudar o seu irmão. Então eu uso de Benjamim, mas Sangar é de Naftali. Quando ele vê o seu irmão oprimido, quando ele vê que o seu irmão está perdendo as forças, ele levanta justamente para pelejar. Só que depois dos dois não aparece ninguém. Aí o inimigo diz, agora a oportunidade que eu tenho. É por isso que nós precisamos passar isso para vocês, é por isso que eu preciso esforçar isso com vocês, porque alguém precisa se levantar depois de mim. Precisam ter outros libertadores que se levantem. Precisam ter gente que se levante junto comigo, inclusive. Precisa ter gente que guerreie juntamente com isso. Quando eu digo gente comigo, eu não sei que a igreja para ter 15
15 pastores, 20 pastores. Eu estou falando de gente que trabalha, gente que quer fazer a vontade de Deus, gente que tem vontade de obedecer, gente que tem vontade de ler Bíblia, gente que tem vontade de orar, gente que tem vontade de vir ensinar. Glória a Deus. Porque condição pastoral não salva ninguém. Eu sou pastor, sou presbítero, sou preto, sou diácono. Vão ter muitos no inferno. E eu estou lutando para ninguém estar lá. Porque terá um monte de gente com carteirinha na porta do inferno, irmão. Nós não estamos lutando para ter carteirinha na porta do carro. Nós estamos lutando para ser salvos na presença de Deus. Conseguir um carro na igreja não é difícil, pô. Tem igreja que já me ofereceu salário, inclusive eu estava pensando lá, você fala assim. Tem igreja que paga salário para o pastor, porque assim, vou deixar alguém aqui para cair fora. Deus me livre. Você está entendendo? Então não é difícil eu ter um carro na igreja, se a pessoa fala bem, se a pessoa se expressa bem, se a pessoa prega, ela consegue um carrinho, ela consegue uma carteirinha, ela consegue. E depois disso, vem o quê? E na hora que Satanás vier bater de frente, como é que faz? Esse aí como? Dá os 50% e fala assim, paga uma cerveja e está tudo certo. Né? Te paga nisso, você fica para lá, eu para cá e está tudo certo. Se duvidar, ele cresce como? Fora da igreja você pode usar, aqui dentro não. Aqui dentro vai ficar de fora. Nós é inimigo, lá fora, tá certo? Acabou e é assim, pô. Infelizmente, essa é a realidade de um monte de gente que carrega bem embaixo do braço por aí. Isso não é surpresa para nós, não é surpresa para mim, acredito que não é surpresa para vocês também. Essa é a realidade de um monte de gente que carrega Bíblia de terno, gravata, um vestidão, um saião. Mas a boca já é do diabo, o corpo já é do diabo, a mente já é do diabo. Ah, mas tem uma Bíblia lá no braço, tem uma carteirinha na igreja. Todo mundo vê ele voltando da igreja, mas não segura a língua dentro da boca, não tem compaixão de ninguém, não tem amor com ninguém, não tem misericórdia de nada. Adianta alguma coisa? Não, é desse que o diabo gosta. Então não vamos se encantar com isso. Ok? Vamos prestar atenção para que a nossa preocupação seja nós. A Bíblia vai dizer que agora Deus não acha mais um libertador. Olha o que Deus faz. Capítulo 4, versículo 4. Deus não acha mais um homem corajoso, Deus não acha mais um homem de cunhão para poder dar sequência na obra. Olha só o que Deus faz no capítulo 4, diz aí. E Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele. Faltou juiz para levar uma juíza. Deus não tem problema com isso. Quem temos somos nós. Deus não achou alguém altamente capacitado para o negócio, ele vai lá e levanta uma mulher. E a Bíblia diz que ela julgava Israel naquele tempo. E mais, ainda profetizava. Só que é o seguinte, uma qualidade que ela tem. Ela era juíza. Ela era governando no meio do povo, ela julgava no meio do povo, mas dentro de casa era a esposa. Você percebe isso? A Bíblia faz questão de fazer isso. Ela profetiza, ela é juíza, ela é isso, ela é aquilo, ela é tudo. Ela é poderosíssima, mas dentro de casa é esposa. E julgar dentro de casa é o marido, não é ela. E quando eu digo juízo, eu não estou falando de humilhação, não estou falando de vocês já sabem muito bem qualquer outro ponto de vista acerca disso. Ela honrava o seu esposo dentro de casa. Já muito bem, manda aqui, eu sou juiz, não. Eu sou esposa. Tem que puxar a oração do meu esposo. Lá fora eu ponho a mão na cabeça dos outros, aqui ele põe a mão na minha cabeça. Aleluia. Os outros me servem lá fora, mas aqui dentro eu sigo o meu esposo. Você vê que a Bíblia faz questão, Deus empodera, Deus dá autoridade para ela, mas Deus não tira dela a responsabilidade de cuidar do lar, porque essa foi a responsabilidade que Deus entregou para. Qual que é o problema hoje, né? Voltando na administração, qual que é o problema hoje de Deus levantar algumas mulheres, eu não estou generalizando, estou falando todas.
tem obrigação de ela largar de ser bandido. Que profetiza, que é mulher de Deus, todo mundo, mas agora eu quero largar as minhas responsabilidades. E muito poucas conseguem administrar isso. Não glorifica a Deus pela vida das efesianas que vivem debaixo da palavra. A glória! Que são ensinadas, são instruídas debaixo da palavra de Deus. Mas a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguém que ao receber uma unção, ao receber uma consagração, ao ser empoderada por Deus, logo se esqueceu das suas demais obrigações. É por isso que muitos casamentos estão se desfazendo, é por isso que muitas famílias estão quebrando, porque estão abandonando os princípios de Deus. Mas o Afilote também cuidava da sua esposa, porque senão ela não seria uma grande juíza lá fora. Da família dos filhos. E ela não honraria o seu esposo se ele, de fato, não fosse um homem de Deus, porque senão ela não continuaria sendo mulher. Porque como juíza, ela podia julgar inclusive ele. Mas ela faz questão de manter ele no cargo, governo da sua casa e da sua família, porque ao passo que ela honrava ele, ele também cuidava dela. São princípios que foram estabelecidos pela igreja? Não. São princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. E nós precisamos guardá-los e preservá-los e trazê-los também para a nossa vida. Certo? Verso 8. Então ele disse para se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Baraque era outro rei também do povo de Deus. Que a Bíblia vai dizer que ele vivia também naquele mesmo tempo. Era um rei, mas não tinha a mesma autoridade que Débora. Ele não era juiz, ele apenas governava e administrava assuntos do povo, mas não tinha tamanha autoridade como ela. E ela agora chama ele e diz: oh, rapaz, é o seguinte, nós precisamos pagar, você está deixando o inimigo tocar tudo. Você não está vendo o que está acontecendo? E por essa aliança, alguns estudiosos dizem que esse Baraque era esposa. Não. Alguém fala que Lapidote era a cidade, não, Lapidote era a esposa, a Bíblia deixa isso claro. Essa mulher de Lapidote, não é que ela morava em Lapidote, não, era uma cidade. Alguns estudiosos defendem isso, e você vai até procurar achar, se você precisar de internet, algumas teses que vão dizer que Lapidote era um lugar de não, porque isso desvaloriza o princípio da palavra de Deus. Eu acabei de ensinar para vocês aqui, que é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Você não vai, mas você vê que a única responsabilidade dela no Baraque aqui é na guerra. Certo? Porque acordo entre homem e mulher, que são casados, se faz aonde? Em casa. Sim ou não? Não. Então, ao passo que ela vai atrás dele, ela não era meu. Aquele sorvete lá, tá certo? Porque acerto entre homem e mulher se faz em casa. Você vê que ela vai procurar Baraque. Então não era o seu esposo, ela vai atrás dele. Então não era alguém que era do convívio dela, ok? Ficou claro isso? Beleza, então eu sei desse ano já está no menino. Olha só a resposta de Baraque. Débora disse: e aí, vai para a guerra? Ele fala o quê? Se você for, eu vou. O homem tinha um exército à sua disposição, mas ele não tinha a autoridade de Deus sobre a tua vida, ele não tinha um compromisso com a palavra, ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não tinha segurança de que a mão de Deus estava com ele da mesma maneira que Débora tinha. Olha só aí. Isso aí hoje em dia estava de bosta isso aqui, já pensou lá pegou, ele deixou para a guerra com fulano. Mas você acha que ele também não foi? Você acha que ele foi em casa, cuidando das crianças? Certamente, ele estava com ela lá na batalha. É isso que falta nos dias de hoje. Quem está em guerra é ela, deixa ela na guerra dela. Quem está em guerra é ele, deixa ele para a guerra dele para lá.
mas não, nós precisamos estar unidos. A Bíblia vai dizer que assim eles se esforçaram e foram juntos para a guerra. A Bíblia vai dizer que o Senhor então concede vitória. E aí a gente volta para um conceito que olha o perigo de ter alianças com o inimigo. A Bíblia vai dizer que eles vão enfrentar o inimigo. Né? Quem era o inimigo? Cícera. Lembra? Cícera era uma mulher. Cícera era um capitão era um rei lá do povo inimigo. Certo? Então agora, que era da parte dos cananeus. Certo? Está claro até aí? Uma pergunta aqui, uma observação. Vocês vão dizer comigo, eu vou por cada dia, eu vou ficar lá daí, vou por cada dia eu vou aqui para fazer o ensinamento. Aí eu vou fazer a pergunta. Não. Vamos lá. Pergunta que seja coerente com o que nós estamos falando. Porque já dentro do que a gente está falando. Não é o lado que mas Deus passou a mensagem para ela também teve uma ousadia muito grande para chegar para falar. Mas que ela foi, a profecia que eu sim, ela já tinha, ela falou, ela chega em Baraque, ela falou, Deus falou comigo. Exato, isso. Deus falou comigo que vai entregar o adversário na nossa mão. E aí? Você vai para a guerra? Você confia que Deus está falando? Só que para mim ser uma pessoa que tem a confiança de dizer Deus falou comigo e a outra pessoa crê, eu preciso de alguém que dá testemunho. Eita! Por que ele ouviu o que Débora falou? Porque Débora era uma mulher. Aleluia! Débora não andava com conversa fiada. Débora não andava falando da vida dos outros. Débora não andava em roda de conversa fiada. Aleluia! Quando Débora abriu a boca, era certamente porque o Senhor tinha dado uma direção para ela. Certo? Ô, glória! Consegue entender isso? Você consegue entender isso? Ela tinha moral no falar, não é porque ela gritava, não é porque ela batia na mesa, é porque aquilo que ela falava tinha uma confirmação de Deus. Bater na mesa não te faz mais corajoso, mais ousado, tem mais cheio de Deus. Gritar não te faz mais ousado, mais cheio de Deus, tem mais cheio de autoridade. Jesus falava manso e suave, e quando ele abria a boca, o diabo corria. O negócio com Jesus é na firmeza. Juízes capítulo 4, verso 17. Vamos ler o 16. Pode perguntar, pode falar. Agora isso é interessante. Ela falava não para o povo, esse mesmo povo foi com ela para a guerra, pastor. Oi? Ela não profetizava, falava não. O povo diz o quê? Esse povo foi com ela, por causa da posição que ela tinha e ela na cabeça que estava. O povo ia vir com ela. Você imagina, você vai fazer assim, ela pegava e falava não, mas na hora da guerra, todo mundo se uniu com ela e foi bem. Porque tudo aquilo que ela tinha aberto a boca para falar, não faz, não se alia, não oprime, o povo viu que era verdade e teve resultado, porque o inimigo recuou, sim ou não? Sim. Opa, o inimigo tirou o pé. Porque quando um homem não preza Deus se posiciona, o diabo não tem que dar um passo para trás, viu? Senão alguma coisa de errado com nós. Tá certo? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que nessa euforia de emoções aí de Baraque e Débora de ir para a guerra, durante o período dos juízes de Israel, entre Baraque e Débora ali, mais de 10 mil israelitas lutaram contra os cananeus, chefiados pelo comandante militar Cícera. Esses 10 mil aqui eram da parte de quem? Do inimigo. 10 mil. E o exército do povo de Deus não era tão grande assim, expresso em números. É por isso que Baraque estava com medo de ir para a guerra. Mas quando Débora vem trazer a mensagem de Deus, qual é a mensagem? Eu vou entregar o inimigo na nossa mão. Você vai ver no capítulo 3, 4, você vai ver que a mensagem dela para ele é essa. Deus disse que vai entregar. Mas é humilde. Mas ele fica grande. Mas é 100 por 1, não vai dar, não. A confusão é muito grande.
E o que acontece? Olha lá, verso 15. Pode falar. No 10, o Azebulão e Naftali. Então ele chamou mais gente, né? Sim. Então aí se cumpre de novo o nosso. Cícera chama Baraque. Quem é Baraque? O chefe, o rei, né? Ele agora convoca as demais tribos, ele anuncia o quê? Nós vamos para a guerra. Vocês estão com nós ou não estão? Somos uma família ou não somos? Ainda lutamos pelo povo de Deus ou não? E a Bíblia vai dizer então que as demais tribos vêm. As demais tribos se aligam com eles na guerra. Certo? Ok? E aí novamente se cumpre o nós. E aí sim deu um exército praticamente do mesmo tamanho. Paralelo, não era tão grande assim por conta das baixas que nós vimos aqui anteriormente, que já tinham tido no meio do povo de Deus pela desobediência deles, né? Então eles já não estavam tão expressos em números quanto antes, né? Que vieram morrendo ali no meio do caminho. Oi? Não, para os 10 mil aí. Mas como já foram se perdendo, aí não dá esse Não dá um total. E aí agora a parte do inimigo ele conta, né? No verso 14 ele fala que eram 10 mil que estavam com Cícera. Foi o que eu considerei no verso 14, Juízes 4. Então disse Débora: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti, Baraque, pois desceu o monte Tabor, e 10 mil homens após ele entraram então em guerra. Quem desceu ao monte Tabor? Cícera. Cícera desceu ao monte fugindo do povo de Deus. Ele já estava com medo, ele já estava correndo. E o Senhor derrubou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu lá. Quando ele viu que o bicho estava pegando, que ele estava perdendo, ele larga o seu exército para lá e ele olha o perigo de se aliar com o inimigo. Ele foge. Para onde ele foge? E Baraque o seguiu e estava até o exército, até o monte, ele foi lá para o monte. Acabou. E Baraque o seguiu após os carros do exército a Arosete, a Goim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só, mas ele conseguiu escapar. Verso 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Ele foi direto para a casa de alguém que ele já era aliado, já era parça, alguém que já estava no esquema, alguém que já tinha contato com eles. Ele foge para a casa dessa pessoa, e é uma mulher de Éber, queneu, quando havia paz entre Jabim, rei de Azor, para a casa de Éber, o queneu. Então ele já tinha uma sociedade, o povo de Cícera e o povo dessa mulher estavam em paz, estavam vivendo amigavelmente com o inimigo do povo dele, já tinha uma aliança. Então na hora que ele se sentiu oprimido, ele correu para onde? Para a casa do coleguinha. É sempre assim. E só que era o seguinte, é aquela história, né? O amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Não tem como. É amigo do meu inimigo, é meu inimigo. Os dois estão juntos contra mim. Tá certo? Então é isso. Só que é o seguinte, olha a decisão sábia que essa mulher tomou. A confusão que se arrumou agora é grande também. Se arrumou uma confusão contra o próprio Deus. Ela mede a consequência ali. Tiago 4,4 diz o quê? Aquele que é amigo do mundo, de Deus. Mateus, né? Jesus fala isso também lá em Mateus 12:30. Aquele que é amigo do mundo constitui-se, se torna inimigo de Deus. Sim ou não? É hora de decidir o lado. É hora de saber de que lado que nós estamos. Nós estamos do lado de Deus ou nós somos amiguinhos do mundo? Nós estamos do lado de Deus ou nós temos uma sociedade com Satanás? Eu sou servo de Deus e faço a vontade de Deus ou eu vivo me entregando às vontades de Satanás? Eu preciso decidir. O muro a gente já viu aí aulas atrás, quem está contra o muro.
céu. Porque quando o muro cair, o muro vai tombar para o lado mais baixo. O muro nunca cai para cima. O muro cai para cima ou cai para baixo? E a Bíblia diz que ele vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Então quem está no muro, já tem um lado certo também. Então eu prefiro estar para cima. Né? Tem um lado certo. Então é hora de decidir. Por quê? O que acontece aqui? Vou resumir para você para divulgar. Ele corre para a pena dessa mulher. Essa mulher agora entende que quem ele está contra quem? O povo de Deus. Espera aí, pera lá. Quando o negócio é entre eu e você, tá beleza. Mas é o seguinte, meu irmão, agora você está trazendo a ira de Deus contra. Vamos parar aqui, a amizade acabou agora. Hoje você não vai tomar café comigo, não. Hoje não tem bolo na mesa, não. A Bíblia diz que ele corre no canto da tenda, se corre e fala para ela: se alguém perguntar, não tem ninguém aqui, está certo. Ela sai do lado de fora para ver o que está acontecendo, o povo de Deus vem descendo a montanha. O que está acontecendo? Uma praia piscista. Porque ele está se levantando contra o povo de Deus, a gente cansou dessa opressão e nós vai acabar hoje. Quem tiver com ele, senta não, eu estou com vocês. Eu só vou tirar o cafezinho que eu deixei ali no fogo, eu já volto para a gente terminar essa conversa. Ela pega uma estaca, ela pega uma marreta, e ele, tanto que ele correu da guerra, que se cansou, que quando ele se cobre escondido, ele cai no sono. A Bíblia vai dizer que ela põe uma estaca na testa dele e dá uma marretada por cima, que fica a estaca no chão. Ela volta para fora da tenda e diz: ó, acabou o problema. Eu quero ser desse jeito, eu não sou de Deus. Eu sou certo. Olha que maravilha. Olha, mas teve, irmão, mas teve que ter uma decisão. Teve que decidir o lado que ela estava. Ela teve que escolher entre a amizade que ela já tinha e a ira de Deus, entre preservar uma amizade e preservar a presença de Deus e a sua própria vida, porque a amizade comum vai me tornar inimigo de Deus. E uma pessoa que outrora estava na mesa, estava compartilhando conversas, outrora estava tomando café junto, ela falou: acabou aqui. Por quê? Porque você está trazendo a ira de Deus contra a minha vida, e contra eu e Deus não fica ninguém. Você entende isso? E a Bíblia vai dizer que ela acaba com aquela situação, entrega a ele, fala: está aqui, está dormindo ali. Não, pode devagar, que vai pagar, eu vou acreditar. E daquela forma, então, ela traz paz também no meio do seu povo. Daquela forma também ela garante vitória aí diante do seu povo. Tá certo? É isso. Aleluia. É o verso 23 aí também. E assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos olhos dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até exterminar a Jabim, também rei de Canaã. Então, a casa dessa mulher aqui ficou igual a cada postura, né? Se livrou do problema. Tá certo? Mas o restante, aqueles que ainda tinham uma aliança, aqueles que preservavam uma aliança com o povo que era contra o povo de Deus, foram subjugados, se acabaram debaixo ali daquela palavra. O capítulo 5 é um cântico de alegria, que agora eles louvam a Deus. O capítulo 5 é uma música, é uma canção, que a Bíblia vai dizer que agora eles se põem diante do povo e se oferecem voluntariamente para louvar a Deus e agradecer a Deus pelo livramento. Então, todo o capítulo 5, na verdade, é um cântico, na verdade, é uma expressão de louvor diante da presença de Deus, está certo? Então, é isso aí que nós temos por enquanto no capítulo 5. E por essa questão, olha só o verso 32 do capítulo 5. O que fala aí? Como que a carta da e sossegou a terra por mais
Mas a terra só sossegou porque o inimigo morreu. Ou você mata de vez o inimigo que está dentro de você, ou você não vai ter paz. Ou mata de uma vez o teu adversário, ou você não vai ter paz. Ou derruba ele de vez na sua vida, ou você não vai ter paz. Vai ter momentos de alegria, vai vir para a igreja, vai sentir alguma coisa boa, vai sentir um arrepio, vai dançar, vai pular, mas depois ele vai voltar. Quando você não matar ele de fato, quando você não acabar com ele de vez, você não tem paz. Mas uma vez que você consegue subjugar o inimigo que tenta viver dentro de nós, o inimigo não tenta viver só dentro de nós, ele vem em nós, operando dia aqui, um dia ali, um dia lá, um dia lá, mas aqui ele não tem vez em nome de Jesus. Nós vamos subjugá-lo, vamos matá-lo, vamos exterminar ele, sendo onde ele estiver encontrando espaço, ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque nós vamos viver em paz. Amém? A Bíblia vai dizer que então a terra sossegou por um período aí de 40 anos. Né? Então, 20 anos de opressão, mas depois que eles conseguem o favor de Deus, a ajuda de Deus, eles vivem 40 anos aí de paz para a glória do nome do Senhor. Né? Mas como a lembra que come dá pouco, é o ditado. Pode falar. Não tem mais um 26. Porém, Israel. A pergunta é: quando fala os filhos de Israel que era mal do Senhor, ele está generalizando? Quando fala os filhos de Israel, né, aqui os filhos de Israel já não tinham nós entre os gentios. Né? Os filhos de Israel eram as tribos escolhidas, né? Deus, os filhos de Jacó lá que vieram herdando a terra. Então, são os filhos de Deus, são aqueles que Deus escolheu para ser seu povo, né? Particular, pessoal e tal. E esses agora começam a virar as costas para Deus. Então Deus sempre levanta alguém para lembrar, diz, olha, vocês não são qualquer povo. Vocês não podem viver de qualquer maneira. Vocês têm que viver dentro daquilo que já nos foi ensinado. Então quando ele fala assim, os filhos de Israel, está falando de fato os filhos de Israel, né? Os filhos, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Os filhos de... Hoje, nós somos também filhos de Israel, porque nós somos adotados. Hoje nós somos parte da mesma família. Então, quando a Bíblia fala hoje, os filhos de Deus, os filhos de Israel, está falando, se referindo também a nós. Ok? Beleza? Solta. Não, já estou rindo, pode falar. Sim, a igreja daquela época, são os filhos de Israel, né? Somos nós, a igreja. Não sei se eu posso contar muito com você, não, mas. É brincadeira. 4, 5, 6. Vamos lá. Tem uma nova geração já inclusa, né? Aqueles filhos de Israel. Toda, na verdade, você vai contando, né? Todo tempo uma geração, né? Nesse tempo aqui, a geração já estava na média dos 70 anos, tá? Então, hoje estamos vivendo um pouquinho mais com misericórdia, né? Mas a estimativa de vida aqui já era em torno dos 70 anos. É por isso que o salmista também, né, falar, ele disse que passar disso já é um fado e canseira. Por quê? Naquele tempo, a estimativa de vida já era em torno de 70 anos, tá? Então, uma pessoa aí com 50 e tantos anos para 60 já estava caminhando já para a cola, certo? Mas hoje, por graça e misericórdia de Deus, Deus está levando uns aí no máximo até 120 anos. Então, pega a promessa, Daniel. 120 anos de Jesus. Amém? Então, você faz a conta lá, né? Então, aqui já foram 3 gerações, vamos dizer assim, né? 40 anos de juízo, depois mais 80 anos, agora aqui mais 40. Então, aqui nós podemos colocar 3 gerações. 2 gerações. Se for contar tudo, dá 3, 4
vi que tem uma estimativa aí de já estamos quase 200 anos aí já nessa brincadeira. E só 45 foi debaixo de opressão. Só para começar. Olha como eles perderam o tempo. Considerando que alguns aqui morreram antes dos 20, né? Período de guerra, período de dificuldade. Então teve gente aqui que só viveu no período que Deus não estava presente. O que foi desse povo aqui? Teve jovens que foram para a guerra, que tinham acabado de atingir a maioridade e morreram na guerra. Você precisa considerar isso. Nem conheceram a Deus, não ouviram falar de Deus. Porque o povo estava vendo o tempo de opressão. Que tempo que vão viver os seus filhos? Que tempo os seus filhos viverão? Eles precisam conhecer o Senhor. Eles precisam saber quem é Deus. O responsável é você. E anunciar para eles a palavra do Senhor. Eu não tenho filho, pastor. Os seus sobrinhos precisam conhecer Deus através da sua vida. Eu não tenho sobrinho, pastor. Os seus pais, os seus tios, os seus vizinhos, o seu patrão. Essa geração precisa conhecer Deus através da sua vida. Tá certo? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Somos humanos ou não somos humanos? Mas que a gente já está assistindo isso aí. Você está com medo, não está entendendo, não está ousadia. Deus está contando com você com algo muito maior. Você podia estar do lado e estar perdendo, porque você estava antes, hoje você está do lado e está ganhando. Estamos do lado de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer também a nossa parte. É isso aí. Então, até aí, beleza? É um 120, em nome de Jesus, meu filho. Ou mais, se depender de mim, você vai durar muito. Eu vou te encher muito as paciências. Eita, glória! Hoje já vai orar essa semana. É possível, podia ter dormido sem essa. Meu Deus do céu. Ó, capítulo 6. Já começou lá, a gente vendo que novamente eles, igual Deus tinha, rapaz, até quem não tinha direito na promessa recebeu a bênção. E os filhos de Deus, aqueles que tinham que preservar, novamente fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Só que o que será que era isso que fazia mal? Eles voltaram a adoração a Deus padrão. Eles voltaram a se relacionar com o povo que Deus tinha falado para eles não conviver, mas eles voltaram a fazer amizade, porque Cícera morreu, né? Quem era ruim morreu, só ficou os bonzinhos. Eles começam novamente a fazer aliança. Daqui a pouco já estão fazendo coisas que não deveriam, já estão cultuando também outros deuses, já estão simpatizando, porque precisam evangelizar aquele amiguinho que é, né? Meio assim, eu não posso falar muito firme, porque senão ele não vai mais me ouvir. Não, você vai pregar a palavra para ele converter, para ele mudar, para ele aceitar Jesus, entender de fato que o estilo de vida que ele adotou, que ela adotou, é contra a vontade de Deus. Deus é contra a pessoa? Não, mas ele é contra o pecado praticado. Da mesma maneira que eu, que sou servo de Deus, se passar a viver uma vida de pecado, Deus vai me rejeitar também. Não por conta da minha opção sexual, não por conta da minha cor, não por causa do meu tamanho, não por causa de onde eu moro, mas por causa daquilo que eu pratico. Tá certo? Então Deus não rejeita o indivíduo, Deus não rejeita a pessoa, mas Deus rejeita as ações dela. Ok? Nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Tem gente até com medo de pregar, gravar, porque não pode falar. Não, vai para o inferno junto com ele, então. Eu não vou, eu vou pregar, mas vai pregar. Eu vou pregar lá dentro da cadeia. Se Deus quiser eu fora, ele vai me tirar. É assim, irmão, a gente precisa ter uma convicção de fé, você precisa preservar a sua salvação. Se os outros quiserem se perder, que se perda, quem não pode se perder, sou eu. Certo? Você precisa ter isso vivo, porque senão a gente cai aqui, ó, igual eles. Os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor? Fazer aliança com quem não está dentro da vontade de Deus. E fazer aliança não é só se relacionar, não é só casar, não é só fazer sexo com quem. Não é isso que a Bíblia está falando. É se relacionar, é ter empatia, sabe? Não que você não possa ter amizades que não servem, mas essa amizade não pode atrapalhar o seu relacionamento com
não pode fazer pecar contra o Senhor, não pode te arrancar do meio de nós. Se todavia está te afastando de nós, né, da igreja, do convívio, quer te afastar da presença de quem está usando? É o Espírito Santo está usando essa pessoa? Não. Mas é legal, toda vez que eu chego no trabalho me recebem bem, mas as conversas não são conversas de gente de Deus, então eu não quero. Eu vou chegar louvando, eu vou chegar cantando, eu vou chegar dando glória, porque o Satanás que estiver lá vai correr na minha frente. Nós precisamos ter um posicionamento de homem e mulher de Deus, porque senão as coisas para nós não mudam. Mas está me favorecendo, mas está bom para mim, está bom mesmo? Até que ponto? Quanto vale a sua salvação? Quanto vale a sua paz de espírito? Quanto vale o seu sossego? Quanto vale a tua salvação? Mas é uma porta, Deus abre outra. Mas é um relacionamento, é uma situação, Deus cria um caminho novo no deserto todo dia. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem que ser justo, tem que andar debaixo da palavra, tem que andar regido pela presença, tem que viver o nós de Deus. Tem que ser crente. Tem crente que Deus está abrindo portas, tem crente que Deus está abrindo novos caminhos e prefere continuar caminhando no deserto. Tem crente que Deus está chamando para Canaã, tem crente que Deus já quer trazer para a terra nova, mas prefere ficar comendo pepino debaixo da escravidão de Faraó. Com medo de quê? Eu não sei como vai ser lá, não sei. Tem gigante, tem tudo, tem gigante sim, tem prova sim, tem luta sim, tem levante sim, mas tem o leão da tribo de Judá na sua vida, tem a presença do Espírito Santo com você, que vai abrindo caminhos, abrindo portas, quebrando grilhões para você passar e te dando vitória. Aleluia. O problema é que Satanás já vem com o prato pronto. Mas a lentilha já está pronta, gente. A lentilha já está pronta. Para que eu vou me preocupar em fazer o guisado? Vou me preocupar em fazer o meu churrasco? Pegar uma sopa prontinha, quentinha. Foi um erro. Desarrumo. Tinha uma caça. Quanto vale uma caça? Quanto vale o servo? Quanto vale, né? Olhou duro, foi lá, correu, seguiu a caça de um animal grande, cheio de carne. Chegou em casa para tomar um prato de sopa, gente. Eu sei, você passou por uma sopa, 20 minutos. Eu estou com fome de novo. É rápido, e com pão ainda. Se você engorda, é simples, eu estou com fome de novo. O cara me engorda, não dá para fazer um negócio, você não pode ter gente igreja, você pode ter gente burra, né? Mas vamos colocar uma caça. Não dá vai de carne. Vamos pôr aí 25, 30 quilos de carne, meu Deus. Uma peça de picanha, puro suco, tinha um motivo para a caça, que ela serviu para os carnes. Pronto, aí falou, fechou. A caça não era só para ele, era para alimentar o pai. E esse é o problema, ele não fazia parte de nós. Ele estava pensando nisso, só pensou nele, trocou a caça, que não era só para ele dava para alimentar todo mundo por um prato de lentilha. O outro deu a lentilha para ele, foi lá, preparou a comida, levou para o pai, recebeu a bênção, alimentou a mãe, está abençoado até hoje. Você está chorando porque a lentilha caiu? É isso mesmo? Você está chorando porque o prato de lentilha escorregou? Vai estar na sua caça. Levanta e vai fazer o que Deus te mandou. Segue o caminho que Deus preparou para você, porque o propósito de Deus na sua vida é bem maior. A gente catando as bolinhas da lentilha no chão, irmão. Vamos ser crente, pelo amor de Deus. Você tem um arco, você tem uma lança, você tem um escudo, você tem uma espada, você tem um Deus para te guiar.
guiar, você tem direção, você tem norte. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas você quer? Aí o diabo vem com um prato de lentilha e você quer sentar e vai ficar pensando. Estou pensando em pegar esse prato. Está quente. Está no jeito. Ó, sentindo até o gosto. Está no jeito que eu gosto. Cuidado. Essa lentilha pode sair caro. Você pode morrer engasgado. Cuidado, porque Deus tem projetos maiores para você. Glória a Deus. Eita, glória. Esses ensinamentos são esses. Meu Deus, que forte. Juízes capítulo 6, versículo 11. Oi, para isso. Não entendi. Ah, pessoal. Juízes capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Acho que Deus está falando comigo. Eu tenho certeza que Ele está falando. Você acha que Deus está falando comigo? Eu tenho certeza que Deus está falando. Ó. Prega hoje para mim para usar direitinho. Juízes capítulo 6, versículo 11. Vocês estão aí comigo? Amém. Lê para mim alguém aí, 11 ou 12, por favor. Alto. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita. E Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Pode ler até o 15. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Meu Deus. Você vê qual era a situação lá no capítulo 6, no começo, o que aconteceu com vocês? Fizeram que era mal de novo. Então eles voltaram a seguir os Deus, se afastaram do Senhor, e agora os midianitas vinham proibir. O que os midianitas faziam? Os midianitas eram igual um gafanhoto, né? Eles ficavam só olhando, os preguiçosos, né? Ficavam lá olhando o povo de Deus na época do plantio e o povo trabalhando, o povo plantando, o povo plantando, o povo plantando. Quando chegava a época de colher, o que eles faziam? Uma visita. Ia lá e roubava tudo. Cuidado. Vou repetir. Cuidado. O inimigo está de olho no seu plantio. Ele não vai vir quando você está plantando. Ele não vai vir quando você está regando. Ele vai vir quando estiver perto da hora de colher. E ele vinha agora na hora da cor. E ele vinha para colher? Não, ele esperava para colher. Ele ficava só olhando. Quando estava na hora já colhido, para poder separar, repartir cada um da sua casa, para poder se alimentar e alimentar a família, cada um encher o seu estoque, o que ele fazia? Quando ele juntava tudo para repartir, o inimigo vinha roubar e levar embora. Não plantava nada, não ajudava em nada e vinha roubar a família. Parece um tipo de gente que a gente conhece? Não ajuda no plantio, não ajuda a regar, não ajuda a construir, não ajuda a fazer e depois quer desfrutar. Não, tem gente pior. Esses aí a gente já anda ligeiro com eles. O problema é aqueles que vêm e abraçam, o problema é aqueles que vêm e a gente abre a porta. Ixi, isso. Porque o ladrão a gente já sabe que é ladrão, a gente fica ligeiro.
O problema é com aqueles que a gente mesmo abre a porta. E a Bíblia vai dizer que agora eles vinham, eles conheciam tanto a casa, tá? Eles conheciam o lugar certo. Eles sabiam onde estava o mantimento. É o que eu falei com vocês momentos atrás. Tem lugar na nossa casa que só você, para você e para a sua esposa. Tem ambientes na sua casa que não cabe outra pessoa. Tem ambientes na sua vida, momentos na sua vida que não cabem outras pessoas. Precisa entender isso, precisa aprender isso. Mas o inimigo sabia exatamente aonde que estava guardado. O inimigo sabia exatamente onde era o segredo. Ele entrava e ia direto lá e roubava e levava embora. E assim era sucessivamente o trabalho do inimigo sobre a vida deles. E a Bíblia vai dizer que essa situação ela persiste. Até que Deus vê um homem valente. Um homem da tribo de Manassés. Os midianitas não contavam com ele. E sabe por que ninguém olhava para ele? Porque ele era o menor. Ele era o mais improvável. Ele era talvez o único que não pudesse chefiar aquele povo. Então o inimigo não despertou curiosidade nele. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, ainda antes de ter uma direção de Deus, já estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, sem ouvir e sem saber que Deus estava direcionando a sua vida. Porque a preocupação dele era com nós, era com todos. Porque senão ele corria aquilo que era ser escondido dentro da sua casa. Mas ele pega aquilo que é de todo mundo e diz: nós não vamos malhar trigo no quintal, nem aqui, nem ali, nem no celeiro. Nós vamos colocar trigo no lagar. O lagar, gente, você é louco? Você é maluco? O lagar é o lugar de pisar uva. Nós estamos colhendo trigo. Você está maluco? Mas é lá que não vai aparecer trigo. Porque não é tempo de uva. O inimigo não vai invadir o celeiro de uva, porque ele não está esperando encontrar uva. Se ele vier invadir, vai invadir o celeiro de trigo e o trigo não vai estar lá. Ele vai tentar entrar e não vai conseguir. E ele não vai se preocupar em arrombar o lagar. Alguém falou: você é meio maluco, né? Pode ser que dá certo. Mas a ideia dele não convenceu muita gente, porque quando Deus chega para falar com ele, quem está malhando trigo? Ele. Porque, meu irmão, se alguém me dá uma ideia dessa que pode salvar todo mundo e eu compro essa ideia, eu vou ajudar. E ele está lá: ninguém crê, mas eu creio. Ninguém está comigo, mas eu estou aqui. Eles não estão preocupados comigo, mas eu estou preocupado com eles. Eles vão ver que eu estou certo. No final da conta, Deus vai mostrar quem é quem. E ele está lá trabalhando. Aí Deus aparece para falar com ele. Vai girando. A sua coragem. Irmão, a atitude, olha só. Deus não fala para ele declaradamente aquela ideia. Mas por Deus ver a preocupação dele com todo mundo, Deus agora vai falar com ele. E fala: Gideão, eu te vi. Eu gostei da sua ideia. Gideão, eu comprei essa ideia. E quer saber de uma? Você vai ser o próximo juiz do povo. Você vai liderar essa coisa. Não dá, Deus. Como assim? Não estava nos meus planos. Não estava nos meus projetos. O senhor errou a tribo. O senhor errou a família. O senhor errou a família. A minha família é mais pobre, a menor. Eu sou pequenininho. Eu sou de Manassés. Eu não era nem para ter herança. Eu não sou dos filhos, eu sou da parte dos netos já. Eu não tenho tanto direito assim. Tem porque sou eu que estou te escolhendo. Tem porque sou eu que estou te chamando. Porque quem dá o seu direito não é o homem, quem dá o seu direito sou eu. Quem te abençoa não é o homem, quem te abençoa sou eu. Deus tem um particular mais ou menos nesse inteirinho comigo. Porque quem é o anjo do Senhor? Quem? Jesus. Quem é o anjo do Senhor? Jesus. Ele não tinha nascido ainda em forma humana, né, com esse nome. Mas todos nós sabemos que quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Porque
quando ele nasce em carne, ele já existia, né? Desde a fundação do mundo, lá quando Deus criou o homem, ele estava lá. Sim ou não? Então aqui é Jesus que vai falar. Sim. Manda Gabriel, manda Miguel, manda outros, né? Mas foi uma ocasião tão especial que Deus escolheu o próprio Senhor para ir lá e falar com Gideão. Eu acredito que Jesus se levanta para falar com Gideão, porque já tinha enxergado a figura do Salvador. Porque Gideão não recebeu direito de nada, ninguém prometeu nada para ele. E ele se propõe colocar a sua vida em risco em prol de cuidar de tudo. Preocupação do irmão mais velho. Jesus olha e se vê em Gideão. Então ele se acha na obrigação de dizer, pai, com esse aí, pode deixar que eu não. Aleluia. Acredito que Jesus pega já Gabriel descendo e diz, não, volta. Esse é Deus que vai falar isso. Pensou, irmão? O Senhor fala, vou mandar a resposta para aquele ali, mas ele não quer dizer, não, você não, né? Eu vou. Jesus diz, não, por esse ele pode deixar que eu ore, esse ele pode deixar que eu abençoe. Ah, o anjo me protege, não, o anjo do Senhor me protege. Alguns se contentam com o anjo. Moisés diz, não quero o anjo. Se não for o Senhor, eu não quero. Alguns se contentam com o anjo, alguns se contentam com arrepio, alguns se contentam com um vento na espinha, alguns se contentam em pular e rodar. Só me contento com ele. Aleluia! Posso pular, posso rodar, posso gritar, mas tem que ser com ele. Aleluia! Se for sozinho, não quero. Está entendendo? Tem diferença, parece que não, mas tem diferença. Você pode bailar com os anjos, você pode celebrar com os anjos, você pode ver anjos, pode ver bola de fogo, você pode ver tudo, mas eu quero ver ele. Aleluia! Deus falou, não, eu quero ver, o meu negócio é o Senhor. Mas se você me ver, você vai morrer, estou nem aí, eu quero ver. Você vai perder a terra, não quer saber de terra, eu quero o Senhor, eu quero você, Deus, você que eu quero. Quero terra, quero promessa, quero nada, eu quero o Senhor. Pensou? E aí? Tem gente que está pensando no prato lentinho. O Senhor está falando, eu quero você, eu quero um relacionamento com você, eu quero um compromisso com você, eu quero levar você a lugares mais altos, eu quero dar livramento do meu povo através da sua vida, eu quero fazer de você alguém grande, eu quero fazer de você alguém notável. E às vezes a gente reclama porque alguém não está nos vendo, porque alguém não está nos percebendo, e o Senhor dizendo, eu estou te vendo. Imagina que Deus veio aquele povo dizendo, quem sou eu no meio desse povo? Minha família é a mais pobre, ninguém dá ouvido para mim mesmo, estou aqui, ó, tua ideia que eu sei que vai mudar tudo isso aqui, que vai salvar todo mundo, mas ninguém me ouve, ninguém está nem aí para mim, eu estou querendo bem de todo mundo e ninguém, meu Deus. Imagina alguém dizer, ei, eu estou maluco. O Senhor fala para ele, eu estou aqui. Eu estou te vendo. Eu estou contigo. Eu estou com você. Quem falou que você está sozinho? Falou que você está sozinho. Eu estou contigo. Glória. Aleluia. O que te falta? Eu estou aqui. Aí eu começo a dar desculpa. Não, mas eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou despertado. Epa! Parece com a gente às vezes. Eu não sou parente do pastor, eu não sei, eu não consigo, eu sou pequeno. Você precisa saber alguma coisa, você precisa ouvir e fazer aquilo que ele está falando, você ouvir e pronto. Porque ele já sabe o que tem que fazer, ele já sabe a direção, ele já sabe onde você tem que ir, ele conhece o caminho, então só resta a nós obedecer. Certo?
Então, olha só, verso 14. O anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua. Você está dizendo para ele: eu já te dei a força que você precisa. Você percebe que o Senhor fala para ele assim: ó, eu vou te dar força, eu vou te esforçar, eu vou te tomar pela mão. Não, o Senhor vai para ele assim: ó, vai na tua força. Por quê? Porque a força de Deus já estava com ele, ele não tinha percebido ainda. A força de Deus já era com ele. Você entende isso? Você percebe isso? Que a força de Deus já está em você. Aí ele volta e fala a mesma coisa que ele falou para Josué, né? Não te mandei eu? Eu te dei a direção, eu te falei, eu estou falando contigo. Você quer mais o quê? Que mais confirmação que você quer? Que outra autoridade você está esperando se eu mesmo estou falando contigo? Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não foi eu que te mandei? Eita, Deus, É forte demais. desceu queimando esse. Não foi eu que te mandei? Aí você está com aquela titubeada: mas Senhor, Senhor o quê, meu irmão? Senhor o quê? Vou falar, pastor, pessoal. Ontem no caso eu era na igreja, mas hoje de manhã cedo, eu chego e entrei mais tarde. Quando eu chego lá, a pessoa ia falar que era para pegar lá, aí ele está sentado na ponta do gramado. Meu Deus. Olhando para mim, isso aqui. E a gente tinha conversado de De manhã. manhã cedo, eu olhei assim, eu estava no quarto aqui, voltava para o 5 real. Eu vou orar por ele, Meu eu Deus. preciso que colocou na frente dele. E eu não queria dar esse horário agora, não, porque eu tinha que trabalhar hoje era para trabalhar. Meu Deus. Falei, ó, vou orar e vou falar, hoje você se posiciona, está te dando a chance. Meu Deus. E eu olhava para aqui, eu ia para onde? Não sei, porque eu era para orar. Aí sabe o que ele falou para mim, pastor? Ele falou assim, ó, olha, irmão, Deus, isso porque Jesus está apertando o coração. Meu Deus. Isso para minha esposa ontem, que ela voltar em conta. Eita. Eu não queria dar, eu não queria dar lá hoje, né? Ele fez assim, Gideão, ele não queria, mas estava no vai. Eita, Muitas glória. vezes nós aqui, pela igreja, Sim. Deus está falando para fazer do jeito que eu quero, está tudo ao contrário, mas Deus está te levando para determinar o que Ele quer usar a sua vida, é minha vida. E principalmente falando das mulheres aqui, Deus está falando no meu coração. Está faltando obediência a Pai. Ele foi obediente, mas ele não queria, mas Deus vai, Deus está falando aqui. Meu Deus. Está dando força para todos aqui para fazer o que Ele Aleluia. faça, que você vai receber a depois. Mas é ao contrário que eu quero que você. Agora que Deus hoje, Meu Deus. você não sabe o que está me fortalecendo, eu não queria dar essa dada. Ainda ia debater com o chefe, eu falei a boca, pastor. Eu ia lá, eu disse, pastor, o que eu faço para falar com isso? Eu vi o horário assim, eu cheguei ontem à tarde, o horário estava muito que aconteceu. Às 6 horas. Aí, pela misericórdia, aconteceu um dia, eu vou ensinar, saí 7h16. Aí a gente trabalhar em São Paulo, trabalhar 8 horas. O que aconteceu, com a glória de Deus, eu entrei 7h16 e não quero para sentar lá para o trabalho. Então, tem coisas que eu tenho que isso aqui conosco para que você faça isso. É isso que Deus vai fazer com o povo dessa igreja. Aleluia. Para a glória dele, fala para ele. Meu Deus. O Senhor está falando, eu consigo pegar aqui, pastor. Fala assim, a tendência efetiva que ele está fazendo. Eita. Eita, glória. É mais. Até aqui, pastor. É isso aí. Deus está falando aqui. Desde o começo do ensinamento. Pega a sua parte. Pega a sua porção. Porque não fazer a vontade de Deus atrasa as suas bênçãos. Você não percebeu isso? Deixar de fazer a vontade de Deus fecha uma janela no céu que impede você de receber a sua bênção. E às vezes não é o inimigo que está impedindo, às vezes é você mesmo que está impedindo a bênção de Deus de chegar para você. Então se permita obedecer à vontade de Deus, ainda que isso te custe alguns sacrifícios, porque sacrifícios são necessários. Nem o próprio Deus se livrou de sacrificar para nos abençoar. Então acho que não custa nada a gente também fazermos alguns sacrifícios para preservar a presença de Deus. É disso que nós estamos falando. A
A Bíblia vai dizer que Gideão, depois desse esforço, ele se levanta. Só que ele entende que antes de combater contra o inimigo, ele precisa posicionar o povo. Ele precisa reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele precisa colocar ordem dentro da sua própria casa. Antes de sair para guerrear contra o inimigo. E a Bíblia vai dizer que agora ele derruba os altares de Baal. Ele começa a derrubar os altares dos deuses pagãos que havia no meio do seu povo. A Bíblia diz que ele sacrifica ao Senhor, sai, derruba os altares e sacrifica a Deus. Você não vai honrar o Senhor. Aqui não tem Baal, aqui não tem ninguém. Quem ordena, quem governa sobre nós é o Senhor. Alguém chega e diz assim: quem foi que derrubou os nossos altares? Entenda o ponto. Teoricamente deveria estar fazendo a vontade de Deus. Verso 28. Verso 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o pé cortado, e segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns dos outros disseram: quem fez essa coisa? Que esquadrinhando, inquirindo, quiseram Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas, né? Eles questionando ali, apertando o povo. Alguém disse: olha, foi Gideão. Ninguém foi homem o suficiente, não, fomos nós. Gideão falou, eu achei que está certo mesmo, nós estamos na paz, e derrubou eu, porque esse lugar que você não foi Gideão. Ele que deve. O menor de nós. O pastor aqui, né? O pastor. Eu não concordo com isso, não. O pastor. Eu só obedeci, eu não queria, não. Eu queria, mas ele falou, então eu fiz. Então vamos matar ele. Acabar com ele. Não está errado, você não pode. Como? Perguntou para ninguém. Não sabe se a gente concordou. Como é que vai fazer? Não pode. Vamos matar ele, vamos atrás de Deus. Só chegar de Deus, está cheio de Deus, irmão. É que você derrubou, mas o que você fez? Não. Vocês estão questionando por quê? Eita, Deus, aleluia. Porque você derrubou os altares de Baal. Então, se ele é Deus, que ele mesmo se defenda. Se ele é Deus, ele não vem cobrar treta. Por que ele precisa de vocês? Se ele é tão grande assim, por que ele não vem se defender? Deixa ele vir falar comigo. Aleluia. É isso que ele responde para ele. Depois você vai estudar em casa, você vai ver que essa é a resposta que ele dá. Se ele é tão grande assim, ele não consegue se defender sozinho, não precisa nos puxa-saco, não consegue. A Bíblia vai dizer que dessa forma ele faz retroceder aqueles que tinham se levantado contra ele. Dessa forma ele consegue colocar no lugar aqueles que tinham inquirido, né? A Bíblia diz mais, olha só como ele é usado, 32. Pelo que naquele dia ali chamaram de Baal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Eles se juntaram, né? Eles fizeram como se cultuassem, mandando praga contra a vida de Gideão, buscando ali um castigo contra a vida dele. Verso 33. E todos os midianitas e amalequitas, espíritos do Oriente, se ajuntaram no. Olha aí. E a gente não quer ficar unido, né? A gente quer cada um por si. Mas os filhos das trevas, aqueles que em algum momento eles são mais prudentes. Por quê? Eles conseguiram se unir tanto que pareciam um só. E nós é que é dividir, né? Infeliz. Ai, infeliz. Ele se junta, ele faz, né, aliança. O verso 33. Do capítulo 6. E eles se juntaram como um só contra, né, o servo do Senhor. Verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após. E falaram: você sabe ficar juntos? Mas o povo de Deus também agora fez a lição de casa. E agora ele assume a posição de um líder. Ele toca a buzina convocando o povo para a guerra. Ele vai dizer que nesse momento
povo de Deus novamente se posiciona. Só que veio dessa forma, no verso 35, enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, e também enviou mensageiros a Sera, Zebulon, a Neftali. Olha aí, o povo novamente se unindo força, se tornando também um só. E disse Gideão a Deus: se achas vai Israel por minha mão, como tem dito, eis que porém o velo de lã na eira de orvalho dele, ele faz uma prova com Deus, né? Ele pega, é como se fosse um punhado de lã. Toda manhã, como não chovia ainda naquela época, amanhecia as folhas úmidas, né? Como está o tempo, às vezes no outono, assim, as folhas bem molhadas. Então o que ele pega? Ele pega um novelo de lã e fala assim: meu novelo de lã vai dormir aqui fora. Vou pôr aqui. Se for para mim livrar Israel pela mão do Senhor, vai estar tudo molhado, mas esse novelo vai estar seco. E assim tinha acontecido. Aí no outro dia ele fala assim: mas então, se for mesmo, se não for por acaso, que está tudo molhado, o novelo está seco, então agora vai acontecer o contrário. Vai estar tudo seco. E a única coisa que vai estar molhada vai ser o novelo, né, de lã. E desse jeito está. Aí ele fala assim: então, ele vai fazendo prova com Deus de maneira para que, né, ter aquela certeza, aquela convicção. Sendo que Deus já tinha falado, irmão. Parece os crentes que eu conheço que congregam na fé. Eu falo na terça, eu falo no ensaio, eu falo na oração, eu falo no sábado, eu falo no domingo. E na terça vez eu com dúvida. Será que é Deus que está falando comigo? A gente faz a mesma coisa, irmão. Senhor, se não for, o Senhor tira, e Deus vai arranca, Deus muda, Deus fecha a porta. Ah, Deus! Você orou ou você estava conversando sozinho? Você estava falando com Deus ou você estava falando com você mesmo? Se você falou com Deus, Deus respondeu, né, irmão? E se Deus respondeu, é para ficar triste ou para ficar alegre? Glória a Deus. Se Deus deu, glória a Deus. Se Deus tirou, glória a Deus. Se Deus trouxe, amém. Se Deus levou, glória a Deus. Jó, né? Deus me deu, Deus tirou. Deus deu, glória a Deus. Deus tirou, glória a Deus também. E nem sempre as pessoas que estão conosco às vezes entendem. Você vê que Jó glorifica a Deus, mas a esposa dele veio amaldiçoa-se Deus e morre. Só que ele releva para ele dizer: sai daqui, demoniada. Filha do Satanás, eu estou aqui morrendo. Saiu de arrumar matéria. Eu tinha arrumado a matéria. Mas não, agora você está falando como uma louca. Você lembra? Você acha que ele está ofendendo ela. Não é isso que ele está fazendo. Quando ele fala assim, ó, você está falando como uma louca, o que ele está falando para ela? Dizer: mulher, eu nunca vi você falar desse jeito. Ele está dizendo para ela: não estou te conhecendo. Você está agindo como uma louca. Eu não te vi, nunca te vi dessa forma. Você é capaz de Deus, você está me chamando de louco. Você vai ver a maluca agora. Fala uma coisa do interior. Mas não é isso que ele está falando. Ele está chamando ela de louca. Ele está dizendo: essa tua atitude eu não conheço. Você sempre foi prudente, mulher. Você sempre foi sábia. Você foi uma mãe exemplar. Você sempre foi uma esposa excelente. É isso que ele está dizendo. Agora, essa sua atitude de agora, eu não como. É isso que ele está dizendo. Como faz bem a gente conhecer, né? A palavra antiga. É que a gente só conhece a de hoje. E aí, quando a gente lê, a gente fala: olha aqui, nessa mulher, que homem foi que estava certo comigo, eu focava ele. Ela me chamou de louca. Deus vai precisar te matar, não vai te matar, mas sou eu que vou te acabar do nosso. Você está entendendo? Mas Jó
Deus, não só por aquilo que Deus deu, mas ele entende que também houve uma permissão de Deus para acontecer aquilo que aconteceu. Porque apesar de Deus ter permitido o inimigo tocar na vida dos seus inimigos, ele entende que Satanás não levou a alma de nenhum deles. Porque ele sacrificava os seus filhos, ele ensinava a Deus pelos seus filhos. E antes daquele teto cair, eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou na vida de cada um deles. E é por isso que Jó glorifica a Deus, porque ele entende que Deus tinha uma promessa com ele de salvar os seus filhos. E a morte deles daquela maneira, aleluia, não era porque Deus tinha entregue nas mãos do inimigo, mas é porque Deus tinha preservado a alma dos seus filhos. E Gideão ouviu. E eu acho que ele veio pela família dele. Sim. Mas imagina então o que ele ia fazer se ele tivesse contato direto. Igual Deus estava falando com Gideão aqui, Deus nunca conversou com Jó. Deus nunca teve um, né? Só depois, né? Ele faz. Porque a gente às vezes tem um contato com Deus e não faz nenhuma metade do que Jó fez. É isso que nós estamos dizendo. Que Jó fala isso também, né? Antes Deus só de comer. Antes de ouvir os outros falar do Senhor. Agora eu te vejo, agora nós temos uma amizade. Mas depois que ele perdeu os filhos, depois que ele entende o processo que ele está vivendo, depois que ele aceita a vontade de Deus, ele adquire um relacionamento. Entendeu? E é mais ou menos que Deus ensina pra gente também. Deus não ensina mais ou menos isso pra gente, né? Porque a gente espera, na maioria das vezes, ver, né? E a fé ela não é ouvir, a fé é o sentir. Saber que Deus está fazendo por nós mesmo que a gente vê. O sentir não é um arrepio, o sentir não é uma alegria, o sentir é a certeza de que Deus está operando. Aleluia, aleluia. Tem ninguém pulando aqui, tem ninguém gritando aqui, mas nós estamos sentindo. Nós sabemos que Ele está entre nós. Essa a certeza, essa é a fé. Eu saber que o Senhor está comigo, mesmo quando eu estou trabalhando, eu não estou pregando, não estou com o microfone, não estou cantando, não estou na frente da voz, mas Deus está comigo. Eu estou no ônibus cheio, pessoas me apertando, me oprimindo, mas eu estou sentindo a presença dele, o meu coração está ligado nele, nenhuma outra distração vai poder tirar ele de mim. Você vai afrontar no trabalho, está passando uma situação difícil, alguém falando bobagens para mim, mas não consegue me desligar dele. É isso que Jó está falando. O Jó está passando comigo de bicho, ele diz assim: ó, eu tenho certeza que antes que a minha carne seja comida por bicho, a minha alma vai ver a Deus. Aleluia. Ele dizendo assim: olha, eu posso morrer nessa eternidade aqui, não tem problema. Eu sei. O que eu sei? Eu tenho certeza. Qual é a certeza, Jó? Que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a minha e ainda na minha carne, antes da morte me abraçar. É isso que ele está dizendo. Eu verei ele. Aleluia. Aleluia. Isso é certeza de alguém que está cheio de Deus. Certeza de estar cheio de Deus não é falar em língua, certeza de estar cheio de Deus não é. Tudo isso é uma resultante de alguém que já está cheio de Deus. Mas alguém cheio de Satanás também pode profetizar. Verdade. Alguém cheio de Satanás também pode falar em línguas. Não foi assim com a jovem que vê Paulo na cidade. Opa. Essa língua aí é tão estranha que nem a noção de quem conhece a Deus. Aleluia. Rapidinho no espiritual. Sim ou não? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que vem para a igreja atrás de ouvir, atrás de. Irmão, tem coisa que é para quem tem coisa que é pessoal. E a pessoa é Deus. Não é porque Deus usa a pessoa de revelação que todo mundo a pessoa vai revelar para mim. Não é porque Deus usa a pessoa que todo mundo a pessoa. Não. Teve gente que Deus usou uma vez. Teve profetas aqui, grandes e pequenos. Às vezes trouxe duas mensagens só. E ponto final. O fato de Deus usar a minha vida para pregar uma profecia, para falar uma
não quer dizer que todo mundo eu vou profetizar, eu vou falar, eu tenho que entregar alguma coisa para alguém. A gente precisa ser maduro o suficiente para entender isso. Como pode ser que Deus use alguém todo, o mundo todo, mas não é regra. Vai de Deus para a pessoa e da necessidade da igreja também. Se a igreja tem a necessidade, Deus vai usar de uma forma. Se não tem, Deus não vai falar, Deus vai falar outra coisa. Como a própria palavra é uma profecia, são milhares de profecias. Né? A própria palavra já é uma revelação de Deus para nós. Se a gente não tomar posse dela, não tem por que eu andar atrás de nenhuma outra profecia. Fala, filho. Então, pastor, um exemplo aqui, lá em Efésios 2:8, diz que pela graça dos salvos, por meio da fé. Certo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, beleza? Certo. Então, assim, tem que amar nós temos fé em Deus, em Jesus Cristo, como, por exemplo, assim, eu tenho fé que Deus falou comigo, eu vou trabalhando nesse caminho, tudo mais. Eu não preciso, sim, como eu posso dizer, como eu posso pensar, não preciso, não é necessariamente alguém vir falar comigo. Eu sei que Deus está falando comigo, eu tenho fé e eu acredito na palavra. Sim. Nessa palavra. Sim. Como o falou, Deus está falando comigo, não é só quando alguém aponta assim, dizer, eu estou falando com você, Tânia, japonesa nascida no ano tal, fundando o RG tal, ciclano, que palestina assim, assim. Não. Deus fala. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Então, Deus tem a parte dele, mas eu também tenho a minha. Deus pode falar comigo e eu posso não ouvir, ou não dar ouvidos, ou não ouvir. Ou não querer ouvir também tem desse, né? Você fala, ó, vai pra lá, não estou nem te ouvindo, eu quero ouvir aqui. Né? Eu falo, não, ei, você por aqui não, mas eu quero, eu decidi, eu pago o preço, né? Tem desses também. Então, Deus, ele fala. Agora você tem a responsabilidade de seguir a direção de Deus, ouvir e trazer situação de Deus. Entendeu? Ok? Que a fé ela tem que ser uma fé prática, porque é uma fé prática. Eu preciso exercitar essa fé, eu preciso colocar ela na ação. Não adianta eu dizer eu tenho fé, eu não acredito, mas quando Deus fala assim, ó, anda em cima das árvores, não vai dar. A minha fé ela tem que ser uma fé exercitável, tem que ser uma fé praticável. Tá? A minha fé ela tem que andar junto com a obra. Como de fato não adianta eu fazer algo, não crendo que Deus está me autorizando a fazer aquilo. Entendeu? Ok? Vamos lá. Vamos. Então nós vamos entrar em na parte da guerra, na escolha dos presentes aí, a parte da vamos entrar na próxima aula. Aquela oração. Vai. Eita, agora. Ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quem nos ofereceu Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Deus, eternidade, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar em sua presença, atendendo a sua palavra, Pai. Pensa aqui, Pai, esse ensinamento maravilhoso que da parte do Senhor, Pai. Eu espero que todos saiam daqui, Pai, com a cabeça, Pai, pensando nesse ensinamento, Pai, levando da semana, Pai, desfrutando daquilo que o Senhor tem apresentado às nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela tua presença sobre essa casa, Pai. Nós te agradecemos por enquanto o Senhor tem nos ensinado, Pai, a qual o Senhor tem colocado no coração do pastor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar, Pai, a tua palavra de forma viva e eficaz, Senhor. E da mesma maneira também, Pai, que o Senhor trouxe a cada um dos seus filhos dispersa, Pai, cada um deles em paz, Pai. Que todos possam chegar em casa tranquilos, Pai, não uma noite de sono abençoada diante de ti, Pai, mas que todos sintam a tua presença, Pai, a partir do momento em que acordarem amanhã, que vão trabalhar contigo, Pai, que
passem o restante da semana contigo e que o Senhor honre a vida de cada um dos seus filhos. É isso que nós venhamos a te pedir, Pai, e te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus na face da terra. E todos dizem amém. Se Deus é por nós,